Vina Mídia. Voltamos já dentro da hora 17, estamos já muito perto de terminar, vamos agora afiar a língua. Língua afiada, é terça-feira, é dia, trazemos aqui o nosso tema à mesa e hoje vamos falar sobre as igrejas, não é? Este que é um tema muito pontual e há muito que se tem falado também sobre o assunto pelas redes sociais e não só, e são exatamente os assuntos pontuais que nós carregamos e trazemos aqui à mesa, por isso é que hoje vamos falar exatamente sobre este assunto. E já cá temos os nossos convidados, temos o apóstolo Cornélio, Uma salva de Manuel, palmas para o apóstolo Cornélio e também para o irmão Bambila. Boa tarde, bem-vindos. Assim, de forma bem objetiva, eu vou perguntar e eu espero ouvir aí verdades. Qual é a vossa opinião sobre as igrejas? O que é que leva alguém a abrir uma igreja? Chamado, propósito ou comércio? Apóstolo Cornélio. Muito obrigado. Respondendo à questão. Uma igreja deve ser aberta na única e exclusiva necessidade, expansão do reino. Que é o propósito de Deus salvar as pessoas. E este propósito de Deus em salvar as pessoas, Ele chama homens para darem continuidade desta obra. Logo o que nós precisamos entender, a igreja é o negócio de Deus para a salvação dos homens e transformação dos homens. Não negócio dos homens em nome de Deus. Aqueles que fazem negócio em nome de Deus terão que apresentar contas diante de Deus, que há de julgar as boas e as más ações. É uma boa ação um homem fazer a expansão do evangelho, abrir a igreja pela causa da salvação e nunca pela exploração material. Assim, aqueles que o fizerem certamente prestarão contas diante de Deus. E a partir de que momento é que as pessoas começam a confundir este conceito? As pessoas confundem o conceito, primeiro, por uma questão que eu tenho dito muitas das vezes. A necessidade material e pela capacidade manipulável das pessoas, as pessoas enveredaram no caminho de explorar. Por quê? Porque é muito simples enganar em nome de Deus. Em nome de Deus se fazem muito boas coisas, como se podem fazer muitas más coisas. E uma delas é essa, explorar a necessidade dos fracos. Mas precisamos entender que isso só acontece num povo cujo conhecimento da palavra é ínfimo, é pequeno, né? Então, segundo as Pedro, é claro em dizer que virão homens perversos que farão de vocês negócio. Quando alguém fala mais de dinheiro do que de Jesus, fala mais de bens materiais do que da graça de Deus, podes crer. O mercantilismo está naquele lugar que chamam de igreja, mas não é igreja, é apenas um local de comercialização. Concordas? Partilhas da mesma opinião, Bambila? Sim, partilho da mesma opinião. Hoje em dia temos muitas igrejas. Sim, Muitas, cada esquina 20 igrejas. Será que todos estão debaixo da mesma orientação? Será que todos têm a mesma motivação? Não, nem todos têm a mesma motivação, como disse o apóstolo. Há uma necessidade de nós entendermos que são muitos que são chamados e poucos são selecionados e escolhidos por Deus. Então, aquilo que acabou de falar o apóstolo, que há uma necessidade das pessoas entenderem o fundamento de cada igreja. Se uma igreja, o fundamento que está é bem material, só fala vais casar, vais ter isso e aquilo, não está com os fundamentos bíblicos, porque quem quer servir a Deus deve sofrer as consequências da cruz, deve carregar a sua cruz. E o que é a cruz? É o sofrimento, é a tribulação, são as dificuldades que a gente passa neste mundo, mas que temos fé em um Deus que pode nos dar a paz, o amor, a perseverança e a crença nele. E é verdade que as pessoas vão à igreja exatamente para buscar o conhecimento da palavra, não é? Louvar ao Senhor, mas existem muitas pessoas que infelizmente também aproveitam-se desta fraqueza, se assim posso dizer, da necessidade principalmente dos fiéis para fazer das suas dentro da igreja. Sim, o que nós precisamos entender dentro desta ordem de ideia, vou ser claro.
Falsas ovelhas terão falsos pastores terão falsas ovelhas. Por quê? Porque nós precisamos entender que a maior necessidade de uma pessoa, ao ter Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não é simplesmente a sua realização material. A realização material é um complemento do trabalho. É uma consequência. É um complemento, é uma consequência, fruto do trabalho, da graça de Deus na tua vida. O que nós precisamos entender é que nos dias atuais, a gente consegue ver a igreja se tornou muito mais materialista do que propriamente espiritual. Pois. Por quê? Porque promete coisas que o homem pode conseguir pelo esforço, mas não garante coisas, aquilo que Deus pode dar pela graça. Então a igreja não pode prometer coisas que se conseguem pelo esforço, porque na Bíblia já está escrito: do suor do teu rosto comerás o pão. Pois. Porque na cabeça de Satanás, quando foi tentar Jesus, é o seguinte: ele disse: se prostrado me adorares, todas essas coisas te darei. E quem dá todas as coisas prostrado é Satanás, mas quem dá todas as coisas trabalhando é Deus. O que nós precisamos entender... Calma aí. Quem dá todas as coisas prostrado é Satanás. Na cabeça de Satanás, adoração é igual a bem material. Quando ele foi atentar Jó, ele disse: Jó só te adora porque você lhe abençoou de coisas. Na cabeça de Satanás, bênção é igual a coisas. Na cabeça de Deus, coisas é igual a trabalho. E bênção é igual ao seu favor. Então as igrejas se tornaram materialistas e pregam a mensagem de Satanás. Quando é que a igreja se tornou negócio? A igreja se tornou negócio na exploração de mentes fracas. Hoje, Cornélio, como apóstolo, como homem de Deus, como visionário, como alguém que serve de verdade, identificas isto em muitas igrejas? Temos muitas igrejas, muitos homens que fizeram de igrejas negócio? Nós temos muita gente que fez da igreja negócio, como meio de financiar o estudo do seu filho, como meio de financiar o estudo da sua esposa, como meio de financiamento das suas próprias ambições. Casas, carros. Não que servindo a Deus você não tem direito dessas coisas. Você tem direito pelo resultado do trabalho, não pela manipulação da palavra de Deus. Todas as pessoas que usam a palavra de Deus para ganhar dinheiro, podes crer que ganharão o inferno. Será que pode ser visto como um meio rápido que as pessoas olharam que é para poder conseguir as suas coisas? Sim. Eu queria também frisar aquilo que o apóstolo acabou de dizer. Eu olho para a palavra quando Jesus diz deixa o trigo e o joio crescerem juntos. Porque quem vai separar no fim, como no princípio disse o apóstolo, o fim, quem vai dizer quem é, quem não é o próprio Deus. Por quê? Há pessoas que começaram a mercantilizar a palavra de Deus. Há igrejas que começaram erradamente, mas depois o chamado de Deus apareceu. Paulo também começou a perseguir a igreja. Perseguia a igreja, matava os apóstolos. Mas no final, foi ele que mais trabalhou. Tudo está no controle de Deus. É aquele pastor que está a pensar que está a enganar. É aquele membro também que está a ser enganado. É aquela igreja que está a falar. Tudo está no controle de Deus. Deus está a ver todas as coisas. Mas o nosso conselho é que a base do crente não seja os bens, mas seja o dono dos bens. A base do pastor não seja mercantilizar a palavra, mas distribuir gratuitamente o evangelho, no sentido de que Jesus Cristo vai lhe recompensar. Porque quando tu estás numa empresa, para concluir, essa empresa, o teu nome está lá escrito na folha de salário, é como no céu. Por mais que tu obres, se Jesus Cristo está contigo, Ele vai te abençoar. Se não está contigo, então vais querer fazer das suas para obter algum lucro. Então há uma necessidade de nós sabermos. Aqui temos o falso, aqui temos o verdadeiro. Esses dois, Deus está a ver. No final, Deus vai pesar os dois, vai dizer: tu és o falso, tu és o verdadeiro. Como na cruz eram dois. Mas há um sempre que vai confessar. Bom, não vou falar mais, pronto. Eu deixei para o apóstolo Mara falar e... Olha, Cornélio, o seu conselho, nós vamos dar continuidade a este tema a próxima semana. Isto aqui eu tenho aqui 1000 perguntas por fazer, a Elisete certamente também. Olha, o teu conselho. Meu conselho, não comece uma igreja pela necessidade material.
Começa uma igreja pela vocação de Deus. Amém. Amém. O final da vida ministerial não é abrir igreja, é fazer a vontade de Deus. Amém. Nem todos estão capacitados, mas Deus capacita todos que chama para fazer a obra. Amém. Então, os olhos do pastor não podem estar na grana, deve estar nas almas. E as almas se conquistam, se ganham na expansão do anúncio de Cristo Jesus. Esse Cristo que é a salvação, esse Cristo que é a luz, que garantiu que todos quantos servem, certamente terão recompensa, aqui na terra como nos céus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Muito Por obrigada. entrega! Olha, vamos para mais Camila, muito obrigada também. intervalo, não é? Vamos para mais um curto intervalo agora. Confirma-me a Regi, por favor. Sim, então será bem curtinho o nosso Daí que nós voltamos já com música boa. Epa. Vina Media.